Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem e compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Hoje vamos narrar a assustadora história de Norberto. Norberto era um excelente advogado. Ele vai nos narrar. Assim ele escreveu. Relato de hoje: Presença Maligna. Naquele dia eu resolvi meu último caso. Eu estava muito cansado. Mas enfim, o meu cliente ganhou aquele processo. Porém, o seu adversário não achou nada bom. Então, ele virou os olhos para mim em pleno tribunal, mas não proferiu nenhuma palavra. Mesmo assim, pude sentir sua ira. As labaredas pareciam sair dos seus olhos. Ao longe, eu percebi que ele movimentou os seus lábios levemente, como se me desejasse algo à distância. Mesmo assim, não me importei muito e me encaminhei para minha casa, para o meu descanso merecido. Naquela mesma noite, eu me encontrava sozinho em minha casa, onde a luz da lua lançava sombras inquietantes que dançavam pelas paredes. Uma sensação de inquietação começou a percorrer o meu corpo, enquanto um presságio sinistro pairava no ar, como se olhos sinistros e invisíveis me observavam, fixos em minha alma. Meus passos ressoavam pelo corredor vazio e silencioso, ecoando como batidas de um tambor que marcavam o ritmo do medo em meu coração. Eu estava me aproximando da sala de estar, onde aquela atmosfera se tornava densa e opressiva, quase que palpável. Foi então que senti aquela presença maligna. Um arrepio percorreu a minha pele, como se dedos gelados me tocassem em um aviso silencioso. Sussurros sibilantes e tão suaves quanto o vento pareciam sussurrar palavras indistintas em meus ouvidos. Meus olhos percorreram a sala, mas nada parecia fora do lugar. Ainda assim, uma cadeira ao fundo começou a balançar lentamente, como se o eco de um movimento recente pairasse sobre ela. Lutei para manter a minha compostura. Minha mente travava uma batalha entre a lógica e o pânico crescente. Talvez fosse apenas minha mente brincando comigo, ou o vento se infiltrando pelas janelas mal fechadas. Engoli a seco, forçando-me a continuar explorando. Cada passo era um ato de coragem forçada, enquanto eu me aproximava da fonte dessas perturbações inexplicáveis. Um murmúrio sombrio e distante parecia chamar meu nome, quando eu chegava ao topo da escada, que levava até o velho porão. A luz vacilante de minha lanterna revelava a escuridão abaixo. Um vórtice de sombras onde os sons estranhos pareciam ganhar vida. Com um fôlego trêmulo, iniciei a descida. Meus dedos
se apertavam com firmeza ao corrimão frio. O ar naquele porão estava impregnado de um frio penetrante que parecia perfurar os meus ossos. Cada respiração visível no ar gélido servia como um lembrete constante da iminente presença do desconhecido. Então, diante de mim, aquela figura sinistra se materializou. Era um vulto sombrio de contornos distorcidos, olhos sem vida, me encarando com aquele seu rosto pálido, como se fosse a própria morte. Naquele momento, a minha respiração se tornou irregular. Meu coração batia como um tambor descompassado. O medo se entrelaçava com a minha curiosidade, me mantendo paralisado naquele mesmo lugar. Sim, com aquela presença maligna. Minhas mãos tremiam enquanto aquela figura avançava. Uma aura de malícia emanava dela. Minha mente gritava para eu correr, mas meu corpo permanecia ali, congelado no mesmo lugar. Foi então que aquela presença maligna começou a sussurrar em minha mente. Um amontoado de vozes cruéis que penetraram na minha consciência. Imagens horríveis invadiram a minha mente. Cenas de sofrimentos inacreditáveis e agonia, além da compreensão humana. Aquela voz era uma mistura de dor e raiva. Sim, era aquela voz sussurrante em minha mente. Você nos despertou. Agora está destinado a se juntar a nós. Naquele momento, após ouvir essa voz em meus ouvidos e minha mente, lutei para manter a minha sanidade. Mas aquela presença parecia crescer em força a cada segundo. A linha entre o que era real e o que era sobrenatural começou a se desfazer então. E eu fui arrastado para um turbilhão de terror e confusão. Horas se passaram como minutos, e minha mente mergulhou em um redemoinho de pesadelos intermináveis. Com uma determinação vacilante, percebi que não poderia continuar evitando aquela presença maligna. Reunindo as minhas últimas reservas de coragem, minha voz vacilante ecoou pelas paredes daquele porão sombrio. Quem é você? Por que você está fazendo isso? Foi aí então que o ambiente tremeu com a intensidade das palavras. E aquela presença pareceu recuar momentaneamente, como se surpresa por minha audácia e coragem. Foi aí que um vislumbre de esperança brilhou em minha alma aterrorizada. E, com toda a minha força, repeti as palavras agora com mais convicção. Revele-se! A escuridão pareceu ondular, então, distorcendo a realidade ao seu redor. Uma figura horrenda emergiu das sombras. Olhos ardentes como brasas incandescentes, com aquele sorriso sádico, contorcendo os seus lábios pálidos. Você nos libertou. Agora seremos um só. Bem-vindo à eternidade do tormento. Sussurrou aquela presença antes que tudo desmoronasse em um vórtice de escuridão. O silêncio retornou e minha mente estava mergulhada em um vazio gélido. O que restou de mim foi apenas uma sombra do que costumava ser. Um marionete nas mãos daquela presença maligna que inadvertidamente a libertara.
Assim, minha história de terror e sofrimento se juntou àquelas que vieram antes de mim, como uma trama sombria que continua a assombrar aqueles corajosos o suficiente para explorar os mistérios do desconhecido. Depois dessa noite, eu não advoguei mais. Eu sou Norberto, um ex-advogado. Boa noite.